último episódio da nossa minissérie Querida Ferreiro Semestre, da nossa Netflix. Essa é a nossa primeira minissérie, né, de 5 episódios. Vão ter outras, veremos o que vem por aí. Então, fazendo uma rápida recapitulação do que aconteceu com a Kim, a nossa personagem dessa minissérie. Lá no primeiro episódio, ela não viu uma série de coisas, e aí por ela não ter visto, ela se ferrou, porque simplesmente ela nem viu o semestre passar, ficou tudo na mesmice, ela não viu seus sonhos, ela não viu se tinha alguma coisa incomodando, ela não viu nada. Só que depois, ela ficou esperta e começou a ver. Ela já viu seus sonhos, ela já viu tudo que ela tinha que fazer, o que era importante na vida dela, ela começou a ver. Só que daí ela não tomou nenhuma decisão. Ela não decidiu se ela ia para trás do sonho A ou do sonho B, ou qual que ia ser primeiro. Ela não decidiu fazer um planejamento, ela não decidiu nada. Aí ficou parada. Aí ferrou de novo com o semestre. Só que daí depois ela assistiu a nossa live e começou a fazer tudo diferente. Então ela fez um planejamento, ela decidiu tudo que ela tinha que decidir. Então ela já tava assim, né, a mil. Só que ela ficou pensando, que bom, agora que eu já sei meus sonhos, já fiz o planejamento, deu o que tinha que dar. Só que daí ela não fez o que ela tinha que fazer. E aí ela se ferrou de novo por ela não ter feito. Por ela não ter feito, ficou parada, né? Então, né, ela acabou não fazendo, executando o seu planejamento. Ela tinha os obstáculos, aí ela não fez nada para superar os obstáculos. Então, ferrou de novo com o semestre. Mas depois ela pegou, já sabia os seus sonhos, já tinha decidido o que fazer e foi lá e executou. Só que daí ela entrou no modo execução. Faz, que nem uma louca. E aí ferrou de novo com o semestre dela. Por quê? Porque ela não curtiu, ela não parou pra relaxar, ela não deixou as coisas leves, ela fez sobre muita pressão, sobre não, é que agora eu tenho que fazer. Se eu não for atrás dos meus sonhos, quem é que vai? Então ela ficou muito fazer. E aí ferrou de novo com o semestre dela. Mas hoje ela já, né, entrou em outra. Por quê? Porque ela aprendeu que ela tinha que relaxar, ela tinha que curtir, ela tinha que ter uma boa noite de sono. Então ela começou a fazer tudo diferente. O que aconteceu hoje que de novo ela ferrou com o semestre? Não dá pra acreditar. Então, o que ela fez hoje que ela ferrou com o semestre? Ela não viveu. E o que significa não viveu? Como assim? Ela tava ali. Só que sabe quando tem aquela sensação de que você tá vivendo, mas se você simplesmente desaparecesse, você não ia fazer falta no mundo, ninguém ia notar, sabe umas coisas assim? Foi o que aconteceu com ela. Por que isso aconteceu com ela? Porque ela tava totalmente autocentrada. Como ela tava autocentrada, ela tava só pensando nos seus sonhos, nas suas coisas, no seu planejamento, na sua curtição, no seu relacionamento. Tudo no eu. E aí, então assim, como ela estava só focada no eu, é como se ela praticamente nem tivesse vivido. Ela, né, ficou assim, uma pessoa só focada nas suas coisas. E aí, que então por causa disso ela ferrou o semestre. Mas, né, então hoje, né, nessa live nós vamos ver todas essas coisas que ela poderia ter feito diferente para não ferrar com o semestre dela. Vou contar para vocês o que aconteceu com a Kim, a nossa personagem. Ela, por ser muito autocentrada, ela ficava... O que acontecia com ela? Ela pegava e ficava assim, por que as coisas não dão certo comigo? Ou por que isso, por que aquilo? E aí sempre em busca de melhoria na sua vida, sempre focada no eu. E às vezes ela fez até terapia que ficava dizendo pra ela assim, pense mais em você mesma, né? Porque você às vezes fica pensando em todo mundo e não pensa em si mesma. E aí ela começou, nossa, então eu tenho que pensar mais em mim, eu tenho que relaxar, né? Que foi o que teve na live de ontem. Só que a virada de chave que ela poderia ter visto para não ferrar com o semestre dela era justamente sair do autocentramento e começar a olhar para os outros. Contem aqui para mim se vocês conhecem algum tipo de pessoa que do tipo assim, a pessoa, de repente você tem uma colega de trabalho ou um colega de trabalho que vai se aposentar. E aí quando a pessoa se aposenta, você diz, ainda bem que a pessoa se aposentou. Sabe quando você não aguenta mais aquela pessoa foi embora, aquele colega de aula, ou sabe, que você sente assim que fica um peso tá com aquela pessoa, né? Pois é. Então, a gente
a Kim não tinha parado para pensar nesse tipo de coisa. Será que eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas? Né? Onde eu tô? Será que isso tá sendo melhor, né? A minha presença aqui tá sendo melhor para as outras pessoas, ou eu tô só sugando, né? Querendo que as coisas saiam do meu jeito, que as coisas fiquem boas para mim, né? Então isso fez com que ela tivesse ferrado o semestre. E aí, várias coisas que ela podia ter pensado diferente de como lidar, porque assim, tem duas coisas aí. Uma é que tem a ver com o nosso próprio sofrimento. Que quando a gente tá muito autocentrado, querendo que as coisas saiam do nosso jeito, óbvio que tudo não sai do nosso jeito. E aí, quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente sofre. E aí, então, essa é uma das questões, né? De quando a gente tá muito autocentrado, a gente sofre. E a outra questão é essa de que a gente não faz diferença nenhuma no mundo. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, era melhor realmente que nem ter essa pessoa aqui. E aí, o que a Kim poderia ter feito diferente para que ela tivesse isso, né? Primeira coisa é parar de pensar só em si e pensar de uma forma mais ampla. O que realmente eu posso fazer com relação aos meus objetivos, mas que eu consiga ver de forma equânime eu e os outros, de que fique bom para mim, mas também bom para os outros. Né? Então ela pode começar a pensar em algumas alternativas. E às vezes são coisas simples. Não sei quantos aqui dirigem. Eu comecei a ver isso no trânsito. Aí você tá ali no trânsito e aí focado no seu destino, de onde você quer chegar. Daí você tá lá e aí às vezes, eu costurava muito no trânsito. Não era nada gentil. Me observei, eu sou, né? Todo mundo tem um certo tipo de autocentramento. Mas aí eu me observei muito autocentrado, assim, demais, né? Essa história da Kim quase é uma história pessoal. E aí, no trânsito, em vez de você ficar lá costurando, só pensando no seu objetivo, você pega e diz assim, não, deixa ele passar, deixa o outro, sabe? Aí você começa, quando você tá mais com foco nos outros, e é tão bonito, né? Em vez de você pensar, eu vou sair mais cedo do trabalho, porque tem uma forma autocentrada, né? Eu vou sair mais cedo do trabalho para que eu possa ter, não fique estressado no trânsito, para que eu fique com tranquilidade, eu. Mas pode ser isso, né? Eu vou sair mais cedo para que eu possa conseguir ser gentil para as outras pessoas, né? Que deixar os outros passarem e tal, né? Eu acho. Tem uma historinha que eu achei tão bonita uma vez, que era assim, tinha uma fábrica enorme, que daí tinha um estacionamento muito grande. E aí um colega quebrou o carro, não me lembro se era bem isso, mas do que eu lembro. Um colega quebrou o carro e pediu carona para um colega. E aí esse colega foi lá e aí eles foram juntos. Aí eles chegaram super cedo, né? Esse colega chegava super cedo. E aí naquele baita estacionamento ele estacionou bem longe. E aí o cara disse, você que chegou cedo, por que você não pega a vaga que tá lá na frente? Porque você pode escolher. E ele disse, pois é, eu posso escolher, eu tenho tempo de ir a pé. Só que aquela pessoa que vai chegar tarde, se não tiver a vaga bem lá na frente, ela vai chegar atrasada. Eu achei tão bonita essa história, né? Porque faz a gente... E aí, só que assim, quando eu ouvi pela primeira vez essa história, eu comecei a pensar que era assim, tipo, sabe aquelas histórias bonitas de livros? Só que quando a gente começa a colocar isso no nosso dia a dia, a gente fica, é possível. Essa que é a parte mais legal. Daí a gente faz diferente, né? Ao invés de não viver, de não fazer diferença, assim, a gente acaba fazendo a diferença na vida das pessoas. E às vezes a gente pode fazer isso de forma incólume. O Fábio, por exemplo, aqui tem uma história dessas, que uma vez ele estava pedágio e ele resolveu pagar o pedágio da pessoa que estava atrás. A pessoa que estava atrás nem sabia quem ele era. Mas olha que bacana, né? A gente ter essa coisa gostosa, assim, né? De ter feito bem para alguém sem nem a pessoa saber, né? Então uma das coisas é essa, né, da gente ser gentil. Uma outra coisa que eu aprendi com o João, com meu maridão, é que ele sempre pensa em quem vai usar as coisas depois dele, né? Então, por exemplo, aqui no templo a gente faz às vezes o café da manhã pra galera, assim, né? E aí às vezes, sabe quando tem uma coisa assim acabando? Aí eu me lembro que eu tinha um pensamento do tipo assim, quanto menos trabalho pra mim, melhor. Então, assim, se tava acabando, mas não acabou ainda, não sou eu que preciso repor esse produto, né? Ou às vezes tem, por exemplo, um queijo, né? E aí sobrou um pouquinho de queijo, mas o pote é desse tamanho.
E aí, não, mas então eu vou deixar né, nesse pote grande para poder não precisar lavar o pote, né? Então, o João, sempre o contrário. Ele sempre pensava assim, não, que bom que era ele que tinha, então, essa oportunidade de encher aquele pote do produto que estava quase no fim. Ele botava num pratinho menor, né, ele mesmo lava. Então, eu aprendi isso com ele. E aí, claro, quem vai usar o pote depois, quem seria a pessoa que ia usar depois, às vezes também a gente nem sabe quem é. Mas tem essa possibilidade de estar fazendo a diferença. E às vezes a gente pode surpreender as pessoas, né? De um bilhetinho, de uma ligação, de uma mensagem do nada, assim, a gente pode estar fazendo algumas coisas, né? De se interessar pelas pessoas, às vezes só perguntar para elas. Hoje, essa semana mesmo, teve alguém que me falou assim, alguma coisa que eu perguntei, né? E ela disse, obrigada por perguntar, né? Porque às vezes a gente tá tão na correria que a gente acaba não parando. Outras coisas que a Kim poderia ter feito, que a gente pode pensar, é assim, né? Então, quando eu sair desse trabalho, quando eu sair desse ambiente, quando eu morrer, qual é o legado que eu quero deixar, né? Se eu fosse morrer hoje, será que o que as pessoas falariam de mim, né? Elas falariam assim, tipo, a Vanessa foi uma pessoa que foi bom de conviver com ela, ou foi aquela assim, nossa, a Vanessa era uma cri-cri, tava sempre incomodando, né? A gente acaba... Se a gente para pensar nisso, a gente muda também as nossas atitudes, né? E assim, às vezes e são outras coisas, assim, o que eu quero deixar no mundo, até de bens materiais. Eu me lembro, assim, que teve um lama uma vez que ele disse, né? O que a gente leva? A gente só leva, né? Dependendo do que a gente acredita em ter outras vidas ou não, né? Mas a gente só leva as boas e as más ações que a gente fez. O que a gente deixa? A gente deixa os nossos bens. Então, se a gente até pensar nos bens que a gente vai deixar, poxa, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei a pensar nisso, eu disse, né, como a gente não leva nada, então eu não vou guardar nada. Mas aí essa questão de repente deixar para os outros, né? Alguém da família, alguma instituição de caridade, alguma coisa assim, eu acho que é tão bacana. Aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem a cultura de pensar no que pode acontecer depois da morte, né, com as nossas coisas, né? Então, assim, tem países que já pensam assim, então tá, eu vou querer ser entubado, eu não vou querer ser, né, na hora que eu estiver mais próximo da morte, eu quero morrer em casa, como que eu vou fazer, né? Ou como é que vão ser meus bens, se eu vou, de repente, deixar um testamento, se eu vou... E principalmente, o que eu vejo, assim, as famílias que às vezes têm, assim, apartamentos, por exemplo, é fácil, né, de ver o que a gente, né, porque tem até na lei o que diz, mas os bens da pessoa, às vezes a família fica, eu não sei o que fazer com isso, porque dá, né, às vezes até com as cinzas de quem quer ser cremado, a pessoa não sabe o que fazer, né? Então, se a gente puder organizar isso para os outros, também ajuda bastante. Eu separei aqui 3 formas principais que a gente pode contribuir. Uma forma, quer dizer, tem muitas, né? Mas eu vou dar 3 exemplos. Uma forma é financeiramente, né? O que financeiramente eu posso ajudar outras pessoas? Às vezes pode ser alguém da família que está precisando, às vezes pode ser aquele mendigo da rua que pediu, né? Eu sei que tem gente que diz assim, eu não vou dar porque ele vai usar para drogas ou para isso, né? Então, assim, até é engraçado dizer isso, né? Porque a gente também tem os nossos vícios, né? E aí a gente não tem como saber o que a pessoa está precisando e o que vai ser melhor para a pessoa. Então, hoje eu penso isso, né? Antigamente eu não dava esmola, hoje em dia eu dou, pensando no melhor, assim, que a pessoa faça o que puder. Às vezes a gente pode ajudar fazendo doações, né? Aqui no templo tem muita gente que acaba... o templo, né, ele só é mantido por doação. Algumas pessoas precisam, né, de doação. Então tem algumas formas que a gente pode ajudar. Além disso, a gente pode doar o nosso tempo, o nosso trabalho, né, físico, assim, né, de repente alguém tá fazendo uma mudança, eu vou lá ajudar. Eu posso de repente fazer um trabalho voluntário, né? Por exemplo, meu pai faz um trabalho voluntário na PADEV, que é uma instituição de cegos, né? Então ele vai lá dar umas aulas de história, de xadrez, agora tá trabalhando na tesouraria. Então, assim, a gente, né, pode estar fazendo também alguns trabalhos voluntários, que no tempo sempre tem também. E outra coisa que a gente pode fazer, que eu acho que é a mais simples, vamos dizer assim, mas é a que a gente menos faz, que é fazer bons desejos para as pessoas, que é fazer orações, que é mandar energia, sabe?
A gente até faz assim, às vezes, tipo, se alguém tá doente, se alguém tá, né, ou alguém da família morreu, então a gente tem esse ímpeto de desejar coisas boas pra pessoa. Mas diariamente, de chegar e dizer assim, sabe? Pelo menos eu, como fui católica, assim, a gente aprendia a rezar e pedir coisas pra gente, sabe? Não que todo mundo fazia isso, mas eu fazia, né? Tipo, que eu vá bem na escola, que todo mundo, sabe? Que fica pedindo pra si e pros seus, assim, né? E esse aprendizado, né, que eu tive de pensar em todos os seres, e de repente aquela pessoa que não tem ninguém, aí a gente tá podendo pensar por elas. É muito, muito gostoso, assim, de a gente ter essa sensação, né, de estar fazendo mais. Então, nós estamos terminando, acredito que a Kim, né, como a Kim é esperta, porque ela foi ouvindo cada uma das lives e foi fazendo a transformação. E agora, depois dessa live, eu tenho certeza que a Kim vai ter um outro tipo de vida, né, uma vida com uma ideia de mais contribuição, de olhar para o outro e de deixar, né, uma sensação boa, assim, né, de ter passado no mundo e ter feito a diferença na vida, pelo menos de alguém. Um beijo grande, ótimo final de semana e eu espero vocês na semana que vem. Tchauzão!